Fala, meu querido! Sejam bem-vindos ao canal do Creuso. Vamos dar continuidade a essa aulinha aí sobre operações, tá? Dentro da teoria do conjunto. Então, é o seguinte, tá? Vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Acompanha o prof. Nos capítulos anteriores, nós estudamos, já vimos, né? Aqui é aqui eu tenho uma sequência de todos os símbolos que a gente precisa saber para lidar com teoria de conjuntos e também essa parte aqui, essa simbologia, essa linguagem, ela vai ser utilizada também em outros ramos da matemática, tá? Não só em conjuntos ou outras áreas da matemática que vai beber aqui da teoria de conjuntos, tá? Então, só dando uma geral. Aqui a gente já viu, sinal de pertence, tem o tracinho, então a negação não pertence. Molezinha. Esse C ou U deitado, né? Ele é o sinal de está contido. Se tem o tracinho, é negação, então não está contido. Ele espelhado, então ele é o contém. Já vimos o que significa. E o não contém também. Então, só se você não viu, assistir as aulinhas passadas. Então a gente vai se concentrar na aulinha de hoje nessa rapaziada aqui, tá? Que é a simbologia de quê? De união, intersecção, conjunto vazio e também essa partezinha aqui da simbologia de complementar, beleza? Então, continuando, o existe a gente já viu, existe apenas um, né? O E com essa exclamação, não é fatorial aqui, tá? Se eu tenho o E com um tracinho, então é a negação, não existe. O A de cabeça para baixo, então ele é o nosso famoso para todos, né? E o tracinho ou tracinho inclinado, pode ser assim inclinado também, tá? É o tal que. Beleza? Então todos esses outros a gente já viu. Então a gente vai fechar essa parte de, digamos assim, o beabá da teoria de conjuntos para depois a gente se adentrar, tá? Então essa aulinha aqui é bem legal, ela é bem interessante e ela vai dar suporte para resolver questões um pouco mais complexas, tá? Isso aqui vai ser uma aulinha de referência, beleza? Então o primeiro símbolo, a primeira simbologia que a gente utiliza é o símbolo de reunião ou união, tá? Então, geralmente a gente usa esse símbolo aqui, pode ser reunião ou união, tá? De dois conjuntos. Então, o que é esse símbolo, né? Esse U? Basicamente, ele vai juntar todo mundo, tá? Ele vai colocar todo mundo no mesmo, no mesmo balaio, tá? Então aqui eu tenho um exemplinho, tá? Vamos ver bem, né? Na tranquilidade. Então suponha aqui que eu tenho o conjunto A, ele é formado pelo menos 3, menos 2, menos 1 e 0. E eu tenho o conjunto B, aqui ele é formado pelo menos 1, 0 e 1. Né? Se eu tenho A união com B, eu vou reunir todos os conjuntos do A e do B. Se esse conjunto for repetido, se esse elemento do conjunto ele estiver repetido, eu vou escrever ele somente uma vez. Tá? Então A união com B começa lá no mais extremo, né, no mais extremo à esquerda, então eu tenho o menos 3, depois eu tenho o menos 3 eu tenho aqui, então, desculpa, eu tenho aqui, no B eu não tenho. Depois do menos 3 eu tenho menos 2, eu tenho aqui, também não tenho nesse, depois eu tenho menos 1, o menos 1 repete, tá vendo? O menos 1 aqui, mas eu só vou escrever ele uma vez, tá aqui. O 0 repete, só vou escrever ele uma vez, e o 1, pronto, coloquei todos os conjuntos, juntei todos os elementos. A gente também pode ver isso de uma outra forma utilizando o diagrama de Venn, né? Que é esse esqueminha aqui que eu acho bem legal a gente usar. Tá? Então, ó, o meu conjunto A, né? Ele é formado por quem? Ele é formado pelo menos 3, pelo menos 2, pelo menos 1 e o 0, né? E o B, menos 1, 0 e 1. Então, olhando assim, eu sei que o menos 1 e o 0 tá lá no A, e o menos 1 e o 0 também está aqui no B. Então, o menos 1 e o 0 vão estar aqui, ó, menos 1 e o 0. Tá? Depois eu tenho os elementos do A, que é o menos 3 e o menos 2, e os elementos do B, que é o número 1. Tá? Então, a minha união, vou fazer aqui de que de verde, a minha união é essa rapaziada aqui, ó. É essa geral do A e aqui do B. Isso aqui que representa a minha união desses elementos, tá? Então, acho que é bem simples a gente ver isso aí, tá? Então, dando continuidade, eu tenho então esse símbolo U para cima, que é a união, e eu tenho U virado para baixo, que é chamado de intersecção. Pô, Cleusa, que nome doido, né? Intersecção, o que que é?
A intersecção é somente, e aqui é muito importante para a teoria de conjuntos, tá, gente? A intersecção ela é muito importante mesmo, assim. A intersecção ela é simplesmente de uma forma muito simples, tá? Os elementos que eu tenho em comum, os elementos que eu tenho tanto no A quanto no B, pertencem aos dois conjuntos, né? Então, olhando agora, né, para o mesmo esquema, aqui, ó, perceba que o conjunto A e o B é o mesmo do exemplo passado, né? Quem que eu tenho em comum? Eu tenho em comum o menos 1 e o 0, eles pertencem ao A, e o menos 1 e o 0 também pertencem ao B. Perceba que os outros elementos não, né? O menos 3 e o menos 2 é só o A, e o 1 é só ao B. Então, eu vou escrever da mesma forma, aqui eu tenho o menos 1 e o 0, continuando A, eu tenho o menos 3 e o menos 2, e para cá eu tenho o 1. O que é intersecção? É só o que eu tenho em comum. Então, é somente essa partezinha aqui, beleza? Essa intersecção aqui. Lembrei até de um professor que eu tinha, uma caixeira. Gostava muito de fazer esse símbolo aqui no quadro. Tá? Então, esse cara aqui a gente representa como intersecção. Tá? Então, A, o virado, intersecção com B. Perceba que A intersecção com B é a mesma coisa que B intersecção com A, tá? Aqui não tem essa distinção de quem vem primeiro e vem depois, é a mesma coisa. Beleza? Tem uma outra forma também de entender, ó, a intersecção com B, né? Pode ser o quê? X, tal que X pertence a A e o X também pertence a B. Então, pertence a A e também pertence a B. Tem um conectivo ali. Tranquilo, facinho, molezinha. Segue. Bom, o conjunto vazio ele pode ser representado de duas maneiras, ou seja, aquele conjunto que não possui nenhum elemento, né? Ele pode ser representado assim ou assim, tá? Então, uma bolinha com tracinho ou simplesmente umas chaves, né? Entre chaves aqui com nenhum elemento, tá? O que que não pode? Não pode isso aqui. Já vi muito isso aqui em avaliação, corrigindo a avaliação, né? O estudante colocava isso aqui. Então, o vazio do vazio. Não, então isso aqui não. Isso aqui não pode. Tá? Esse cara ou esse cara aqui. Tá? Esse aqui eu gosto mais. Eu acho mais topzinho. Tá? Então, bem simples, conjunto vazio, nada a declarar, nada, né? Não tem muita coisa. E, para a gente finalizar, a gente vai ver essa operação que acontece aqui entre conjuntos, que é a operação de diferença, cuidado, né? Um menos o outro, e que, assim como na subtração, não vale tu trocar ali os conjuntos, tá? Minuendo e subtraindo, tá? Então, isso é importante, a ordem é importante, tá? Então, o que é a diferença, né? Então, ó, a diferença a gente vai representar com o sinal de menos, assim como lá na subtração. Só que aqui tem que tomar cuidado, que eu estou trabalhando com os elementos dos conjuntos, né? Então, quando eu falo A menos o B, como é que a gente lê? A menos o B, tranquilo, mesma coisa, né? Então, uma outra forma de a gente entender isso daqui, o que é? São os elementos que eu tenho lá no B, que eu estou tirando do A. Aqui eu tenho uma condição. Na verdade, eu não tenho condição, tá? Eu não preciso que esse elemento B, por exemplo, ele esteja dentro do A. Tá? A gente vai ver depois, mais à frente, outras situações, tá? Então, o A menos o B é como está falando mesmo. É o conjunto A e eu vou retirar os elementos do B. Qual que às vezes é a dúvida? Nem todos os elementos do B precisam estar no A, ok? Então tem um exemplinho aqui para enfatizar isso daí. Tá? Então suponha que eu tenho o conjunto A, ele é formado pelo menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Então do menos 4 ao 0, os números inteiros, beleza? E o conjunto B, formado pelo menos 2, o menos 1, o 0 e o 1. Tá? Então, se a gente olhar aqui, nesse conjunto aqui, ó, eu vou pegar os meus elementos do B e vou tirar. Ó. Eu tenho menos 2 no B, tirei. Tenho menos 1 no B, tirei. Tenho 0 no B, tirei. O que sobrou do A? Sobrou o menos 4 e o menos 3. Então, menos 4 e menos 3 é o A
menos o B. Bem simples, né? A gente pode olhar também para o diagrama, eu gosto muito de diagrama, tá? E a gente começar, então, o diagrama, sempre que a gente vai escrever um diagrama, tá, gente? A gente começa pela intersecção, isso é muito, muito importante. Vocês têm que gravar isso, começa pela intersecção. Né? Então, olhando aqui, quais os elementos que eles têm em comum? Eles têm em comum o 0, não é verdade? E também tem em comum o menos 1. Beleza? E o menos 2 também é comum. Vou ter que colocar o menos 2 aqui. Ó, o menos 2 está tanto no B quanto no A. Depois, o que eu tenho? Eu tenho o menos 4, o menos 3. Então, o A é formado pelo menos 4, está aqui. Menos 3, está aqui. Menos 2, menos 1 e 0. E o meu B é formado por quem? Pelo menos 2, está aqui. Menos 1, está aqui. O 0 e o 1. Beleza? Então, olha só. Então, o A menos o B, o que tu vai fazer? Ó? O A está aqui. O meu B está aqui. Então, vou tirar o B. O que sobrou? Sobrou esse carinha aqui, ó. Esse contorno fechado, ó. Esse contorninho aqui fechado. Foi o que sobrou. Então, essa parte aqui, que é o menos 4, menos 3, está ali. Menos 4 e menos 3. Acho que deu de entender, né, rapaziada? Não tem nada assim de muito extraordinário, tá? Então, agora sim, a gente chegou no complementar. O complementar, o símbolo é o C, não pode confundir com o está contido, né? Que também é esse símbolo aqui, ó, não pode confundir, é o C de complemento. O C assim é mais parecido com a letra mesmo, tá? Tranquilo, né? Então, o que é o complementar? O conjunto complementar de A, desculpa, o conjunto complementar de B em relação a A é dado por, eu leio assim, né? Ó, complementar de B em relação a A, complementar de B em relação ao A, beleza? Ele é definido por quê? Pela diferença lá, aquilo que a gente viu. Ele é definido pelo A menos o B. Só que aqui eu tenho uma condição, cara. Aqui eu tenho uma condição. Qual que é a condição que eu tenho aqui do complemento? Né? O meu B tem que estar contido no A. Beleza? Ele tem que estar contido. Diferente desse cara aqui do caso passado. Deixa eu voltar. O meu B, uma parte dele está contido no A, mas não é todos os elementos dele que estão contidos no A. Por exemplo, o 1 não está contido no A. Então, para eu ter o complemento, eu tenho que ter um elemento, eu tenho que ter esse conjunto em relação, né, ao complemento, ele tem que estar contido. Basicamente, em outras palavras, ele tem que ser um subconjunto desse conjunto maior que é o A, ok? Então, até no diagrama, quando vocês olharem aqui no diagrama, eu tenho um conjunto dentro do outro. Eu posso afirmar categoricamente que o conjunto B é um subconjunto do conjunto A. O conjunto A ele vai ser formado pela soma de todos os seus subconjuntos, né? Teria que fazer uma combinação ali para saber, né? Então, o meu conjunto B ele tem que ser um subconjunto A, isso aí é muito importante, tá? Então, tem um exemplinho aqui, ó. Suponha que eu tenho um conjunto A, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Bem parecido com o passado, né? E agora eu tenho o B. O B é o menos 2, menos 1 e o 0. Perceba que o B, menos 2, menos 1 e 0, está lá, está no A. Então, o B é um subconjunto do A. Tranquilo? Então, o meu, é, o meu complementar de B em relação ao A é quem? É o A menos o B. E o A menos o B, ó, eu tenho meu A, tirei o B, o que sobrou? Menos 4, menos 3 também. Tá? Então, se eu quisesse fazer aqui usando o diagrama, eu iria escrever assim, ó, eu ia começar pelo B, quem que é o meu B? É o menos 2, menos 1 e 0. Ia colocar aqui, menos 2, menos 1 e 0. Quem que é o A? Então, menos 2, menos 1 e 0 é o menos 4 e o menos 3. Então, se eu tirar, então, vamos lá, complementar de B em relação ao A, é o A menos o B. Aqui, para não confundir, a gente também pode trabalhar parecido com o que a gente trabalha lá no quinto e sexto ano, que é o maior menos o menor, né? O que tem mais elementos, menos o que tem o menos elementos, tá? Então, A menos o B vai ser, o meu A é o maior, tirei o B, tirei esse cara, sobrou o quê? Sobrou essa coroa, né? Fazer de azul, fazer de verde, ó. Sobrou
esse espaço aqui, ó, o A e o B, ou seja, só esse aqui que está aqui, né, dentro, que é o menos 3 e o menos 4. Beleza, rapaziada? Acho que tá tranquilo. Essa aula aqui, ela tem um pouquinho de teoria, mas é muito importante para a gente conseguir tá aí aprendendo, né? E a gente vai ver que não é tão complicado assim, tá? Então agora tem uma série de atividades. Essas atividades são muito legais. Eu quero que vocês pausem o vídeo aí, tenta fazer sozinho. Depois a gente vai fazer junto. Também não sei se eu vou responder tudo, tá? E que é o momento para dar aquela catarse, que é um momento eureka, né? Para ver se vocês entenderam ou não. Beleza? Então vamos lá. Dados os conjuntos A, beleza? Então tem os conjuntos. Eu tenho o A, o B e o C. O A é formado pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5. O B 0, 2, 4. E o C 1, 3, 5. Determine os seguintes conjuntos. Então vamos lá. Ele quer a união. Tá? Então aqui no item A ele quer a união de A com B. Então o A, vou juntar todos os elementos do A. Então a união do A com B. A união de A com o B. Né? Bem bonitinho. Vai ser assim, né? Formado pelos elementos o A com B. O 0. Vamos listar aqui, tem o 0, tem o 1, o 2, perceba que o 2 repete, não tem problema, escrevo ele uma vez só. Depois eu tenho o 3, tá? Depois eu tenho o 4, repete, sem problemas, e o 5. Beleza? Então tá aí, molezinha, molezinha, a união de A com B. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? O item B aqui, vou fazer aqui, brother, para não ficar ruim, né? Vamos fazer um do lado do outro, né? B. O B, ele quer a união com C. A união com C, ó. O C tem o 1, o 3 e o 5. Ou seja, o C é um subconjunto do A. Então, a união de A com o C, no caso, é o próprio A. Que, no caso, é 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Por que isso, professor? Porque o C é um subconjunto do A, né? O meu B também é no subconjunto, né? Acaba sendo o próprio, né? E por fim, o B união com C. Então, B união com C vai ser os elementos. Então, vou comunicar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, deu o próprio A também, né? Se a gente parar para pensar, 0, 1, 2, 3, 4 e o 5. Então, até aqui tá suave. Entender, trabalhar um pouquinho com a intersecção. A intersecção B. A intersecção B. Ou seja, somente os elementos que eu tenho em comum, que eu tenho no A e que eu tenho no B. No caso, como o B é um subconjunto do A, acho que fica evidente de que eles têm em comum. O próprio B, né? Ele tem em comum o 0, o 2 e o 4. Então, 0, 2 e 4. Tá? C. Não, agora é o E. Foi mal. O E. A intersecção com C. Também, né? A intersecção com C, o que eles têm em comum? O 1, o 3 e o 5. Então, a intersecção com C, eles têm em comum o 1, o 3 e o 5. No caso ali, o próprio C, né? E o F, B intersecção F. Então, eu tenho B intersecção com C. O que eles têm em comum, os dois conjuntos, o B e o C? O B tem 0, 2, 4. Você tem 1, 2, 3, eles não tem nada em comum. Então, a intersecção é o conjunto vazio. Posso escrever assim ou eu posso escrever também assim. Tá? Facinho, né? Vamos dar sequência, tá? Às atividadezinhas. Então, vamos lá. Vou fazer o primeiro aqui, né? Então, ele quer o complementar. Vou fazer para baixo, tá, rapaziada? Ó, ele quer o complementar de B em relação a A. Isso aqui é a mesma coisa que A menos o B, que vai ser igual a quem? Que é o igual, tá? Vou fazer para baixo. Que vai ser igual a quem? O A menos o B. Então, vou tirar o 0, vou tirar o 1
vou tirar o 2. O que sobrou? Menos 2, menos 1. Molezinha, né? Aqui, eu quero... Deixa eu apagar aqui, né? Aqui eu quero complementar de C em relação a A. Ou seja, eu quero o C menos o A. Fiz caca. Fiz cax. Tá? Fiz cax, contrário. Eu quero o A menos o C. Lembrando que o C tem que estar contido no A, né? Então, C está contido, ó, 0, menos 1 e menos 2. Ó. Então, eu vou tirar o 0, está aqui. Vou tirar o menos 1, vou tirar o menos 2. O que sobrou? O complemento dele é 1 e o 2. Tá? Bora lá. Tem C. Quero complementar de A em relação a B. Então, é o B. Tá vendo que é o B menos o A. Beleza? Então, meu B está aqui. Que é formado pelo... Deixa eu apagar aqui. Meu B está aqui. Que ele é... Ele é formado pelo 0, 1 e 2. Aí eu vou tirar o A. Só que o A, eu tenho elementos que não estão no B. Vocês se lembram, né, que para eu poder ter essa situação aqui, o meu conjunto que eu estou tirando, no caso aqui posso fazer analogia, né, com o meu elemento que eu estou retirando, que ele tem que estar contido no outro, né? E no caso aqui, ó, o meu A ele não está contido no B. Então olha só, vamos lá. Para esse cara aqui poder existir, complementar de A em relação a B. Isso aqui é a mesma coisa que o meu B menos o A. Para isso aqui poder existir, o meu A ele tem que ser subconjunto do B. Ele tem que estar dentro do B. O que é ser subconjunto, né? Ou seja, o meu A tem que estar contido no B. Isso aqui é uma condição. Essa condição não foi atendida. Se essa condição não foi atendida, como é que eu posso colocar a resposta desse cara aí? Então, só nos resta usar quem? Conjunto vazio. Né? Então, a resposta aqui desse cara aqui, ó, é o conjunto vazio. Tá? Resposta desse cara aqui. Por quê? Porque a minha condição ela não foi atendida. Beleza? Vamos para o item D. Agora o D ficou fácil. Então, complementar de A em relação ao C é quem? É C menos o A. Para esse cara poder existir, né? Isso aqui só vai existir se o meu A estiver contido no C. Mas o meu A não está contido no C. Então, resultado, conjunto vazio. Beleza? Pode ser assim também. Tá? Tranquilo, né? Vamos seguir. Vamos para o próximo exercício. O conjunto A tem 20 elementos. Olha só, quantidade de elementos, né? O meu conjunto A intersecção com B tem 12 e A união com B tem 60 elementos. Agora perceba que ele não está falando quais são os elementos, ele está dando a quantidade de elementos, tá? Então, a gente tem que usar alguma forma, né? alguma técnica para a gente resolver. Eu vou começar a utilizar o diagrama de Venn. Como eu tenho dois conjuntos, eu vou fazer dois conjuntos aqui. Acompanha com o prof. Tá? Tem o conjunto A e eu tenho o conjunto B. E como eu já falei anteriormente, sempre quando a gente tem conjunto e quer usar o diagrama, começa pela intersecção, tá? Grava isso, intersecção. É o elemento que você tem que começar. Então, a intersecção com B está aqui, ó. Eu tenho quantos elementos? Eu tenho 12. Então, aqui eu sei que tem 12. Não quer dizer que o elemento é 12. Eu vou colocar aqui o número, né? Então, suponha que aqui eu tenho 12 elementos. Tá? Tranquilo? Agora a gente vai para as outras informações. O que mais que a gente sabe? A gente sabe que o conjunto A ele tem 20 elementos e que A união com B tem 60. Tá? Só que quando eu falo A união com B, lembra que eu posso ter aqueles elementos que são repetidos e eu só conto uma vez? Esse que é o problema. Tá? Se eu sei que não tem elementos repetidos, né, já me ajuda. Mas ele não falou nada no
no enunciado. Então eu tenho que contar esses elementos repetidos, tá? E basicamente ele falou para mim, né? Os elementos repetidos são esse aqui, ó, o que eles têm em comum, tem 12, tá aqui, ó, tá? O conjunto A tem 20. Cara, olha para o A tá aqui. Se ele já tem 12 aqui, do 12 para chegar no 20 falta quanto? Falta 8. Então aqui eu tenho que ter 8 elementos dispostos, tá? Se eu somar 8 com 12, deu 20, que é o conjunto A. Deu de captar? Vamos Paranauê, tranquilo. E com isso, o que, é que eu sei? Eu sei que a união deles tem que dar 60. Então, se eu somar esse cara com esse cara, que eu vou colocar um X aqui, tá? Com esse cara aqui, eu sei que tem que dar 60. E que número 8 mais 12 dá 20? Quanto que falta para chegar a 60? Falta, deixa eu colocar aqui. Vai faltar quanto? Vai faltar 40 elementos. Tá? Então, esse cara aqui é a minha resposta, beleza? Ó, então o professor se equivocou aqui, né? Não é essa a resposta, né? Na verdade, 40... Vacilei ali, ó. 40, por isso tem que ler bastante ali a questão. O número de elementos do conjunto B. O meu B, ele tem 40. De fato, aqui é 40. Aqui não está errado, não. Tá? Só que a pergunta é, quantos elementos eu tenho no conjunto B? O conjunto B, ele está aqui, ó. Que é o quê? Que é o 12 mais o 40. Então, 12 mais 40 dá quanto? Dá 52. Então, tá aqui a resposta. Tá? Não pode ser afobadinho, não. Lê ali com calma, dá uma olhada, vê se enquadra ali. Tá? Então, vamos para mais atividades. Tá ficando legal. Ó, vamos lá. Se A e B são dois conjuntos, eles não são conjuntos, eles não vão estar vazios. Tais que, ó, A união com B esse cara, A menos o B esse cara, lembra que isso aqui é um complemento, né? E que B menos A esse cara aqui. Aí ele pergunta, qual é a intersecção desses conjuntos? Bom, eu sempre falei para vocês começarem pela intersecção, só que nesse caso ele quer a intersecção, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Monta o diagrama, tá? Então, eu vou ter um conjunto aqui para o A, eu vou ter um conjunto aqui para o B. É bastante importante a gente fazer essas atividades com dois conjuntos e depois com três, tá? E depois vai ter vários aí atividadezinhas, cair no vestibular tal, até com 4 conjuntos, tá? Mas é sempre essa lógica aqui. Vamos seguindo que depois, mais à frente, a gente fazer umas atividades mais interessantes, tá? Então, olha só, aqui eu tenho esses elementos que eu estou querendo descobrir, não é verdade? Então, ó, como aqui eu tenho a união de todos, mas eu não sei ainda, né? Eu não posso começar pela união, porque a união é... Eu não sei quem é que vai estar aqui no meio, quem é que vai estar lá, quem é que não vai estar. Eu sei que quando eu junto todo mundo, eu tenho do 1 ao 8, né? Então aqui eu tenho o A menos o B. Lembra que o A menos o B é essa parte aqui, ó. Vou fazer de vermelho, ó. O que é o A menos o B? É o A que eu tiro o B. Então o A menos o B é formado por quem? 1, 3, 6 e 7. Posso falar categoricamente. E depois eu sei que o B menos o A, ele é formado por, vou fazer de azul aqui, ó. Ele é formado agora por essa parte aqui, ó, tudo que está no B. Tranquilo? Que é, opa, aqui é o B menos A, o 4 e o 8. Dando uma olhada agora para a união deles, quem vai estar na intersecção e quem está faltando aqui. Então vamos lá. Tem o 1? Tem. Tem o 2? Não. Então o 2 tem que estar aqui. Tá. Tem o 3? Tem. Tem o 4? Tem. Tem o 5? Opa, o 5 então tem que estar aqui. Tem o 6? Tem. Tem o 7? Tem. Tem o 8? Tem. Então está aqui. A intersecção é formada pelo 2 e pelo 5. Tá? Tem essa opção? Tem. Opção C. Agora, tranquilinho. Beleza? Quase meia hora de aula, né? Eu acho que tem mais umas atividadezinhas ainda, mas vamos seguir. Vamos seguir aqui que é importante a gente fazer essas atividades. Aqui, essa atividadezinha ela já tem um nívelzinho um pouquinho mais elaborado, que ela já tem 3 conjuntos, mas a gente vai usar a mesma lógica para resolver, tá? Beleza? Ó, a faculdade aqui do... Nem sei de onde é que é isso aqui, tá? O CESAL, nem sei.
Mas vamos lá. Três conjuntos, tá? Eles não possuem elementos, né? Or, são vazios. A, B e C. Aí ele falou quem é o A, falou o conjunto A, falou o B, não. Falou o C, não. Depois falou que B é união com C, isso, A união com B, aquilo ali. E ele deu uma intersecção pra gente, rapaziada. Ó, ele deu uma intersecção aqui. Se ele deu uma intersecção, vamos começar. Então, eu vou fazer o conjunto A, beleza, dificuldade de fazer essa inferência. Vamos fazer o conjunto B e vamos fazer o conjunto C. Talvez não caiba aqui, ó, A, B e C. Vamos começar pela intersecção, tá, sobre aquilo que ele está falando. Aqui tem que tomar cuidado aqui. Então, vamos lá. Ele disse que B intersecção com C, eu tenho o elemento 0. Ó, B está aqui, C está aqui. B intersecção com C, vou fazer de vermelho, é esse caminho aqui, tá? É tudo. Ah, professor, mas esse aqui, ó, é o A intersecção com B e com C. Essa partezinha aqui, sim. Mas é um subconjunto desse outro conjunto que é um pouquinho maior, que é o B intersecção com C. Então, eu tenho que tomar cuidado onde que eu vou colocar esses elementos aqui. Eu tenho que mais ou menos saber. Nesse caso, eu vou arbitrar. Tá? Eu vou montar aqui essa atividade com base em uma conjectura. Tá? Eu vou conjecturar que se B intersecção com C está só nessa partezinha aqui. E eu vou jogar o meu zero para cá. Então, o zero está aqui, ó. Vou jogar o zero aqui. Vou ver se vai funcionar, vou ver se vai bater. A gente tem como ver isso, tá? Então, meu zero está aqui, suponha. Tá? Então, esse conjunto aqui já foi. Depois, ele diz que o conjunto A é formado pelo 0 e pelo 1. Ó, lembra que eu falei que a gente vai colocar? Se o conjunto A é formado pelo 0 e pelo 1, o meu 0, ele não pode estar aqui. Ele tem que estar aqui. Tem que estar aqui no meio. Tem que estar nessa intersecçãozinha aqui. Deu de entender? Então, tá errada a minha conjectura, essa minha meu primeiro chute, tá? Então vou colocar agora o zero aqui, ó. Vou trocar de cor aqui. Vou colocar o zero aqui. Opa! Agora sim, ó. Apesar de ele ter falado, né? Aqui seria mais legal se ele colocasse A intersecção com B intersecção com C, né? Mas é um subconjunto, ele tem que estar lá dentro. Então o zero tem que estar aqui. Por que o zero está aqui? Porque ele me deu o A, né? Se o A é formado por 0 e 1, então o 1 está aqui. Tranquilinho, né? Então já acabamos a informação do A. O que mais que a gente sabe? Que o B união com o C, se eu juntar o B e o C, é 0, 2 e 3. Bom, o 0 está aqui. O que é B união com C? É tudo, né? Tem o B aqui, união com o C aqui. Então é formado pelo 0, já está lá. O 2 ainda não apareceu. E o 3 também ainda não apareceu. Aí agora eu tenho que saber onde é que eu vou colocar, né? Se ele vai aqui, se vai no B, se vai no C, onde é que vai? Como é que eu vou conseguir saber isso aí? Eu vou olhar para outra união, que é o A união com B. O A união com B é formado por quem? Por 0, já foi. Pelo 1, já foi. E agora pelo 2. A união com B tem o número 2 ali, estão percebendo? Então, o que a gente pode concluir? Se liga só. B união com C é formado pelo 0, 2, 3. O 2 e o 3, vamos começar pelo 2. O 0 a gente já viu, obrigado a estar aqui. O 2, gente, olha só. Ele poderia estar aqui ou poderia estar aqui. Não é verdade? Se eu olhar só para esse cara aqui, ó, B união com C. Ou poderia, sei lá, talvez estar aqui. Mas eu vou conseguir eliminar algumas dessas conjecturas. Por quê? O 2 não pode estar aqui. Por que não pode estar aqui? Porque ele falou que a intersecção de B com C é 0, somente 0. Então o 2 não pode estar aqui, senão ele teria que aparecer aqui nessa intersecção do B com C. Então, exclui aqui. Outra coisa, o 2 pode estar aqui? Também não. Por que o 2 não pode estar aqui no C? Porque ele falou aqui no outro que A união com B é 0, 1 e 2, com B e o A. Ó. Então, o 2 tem que estar ou no B, ou no A, ou nos dois. Então, eu também excluo aqui. Tá?
Uma outra possibilidade que esse 2 também poderia estar era aqui. Mas aqui a gente não sabe, porque ele não falou da intersecção do A com o B. Então eu vou arbitrar que o meu 2 está aqui nessa posição. Beleza? Então, e para finalizar, eu tenho o elemento 3. O elemento 3. Tá? Então, se B união com C eu tenho o elemento 3, e eu acabei de ver que o 3 ele não pode estar no B, porque senão estaria aqui nessa união e nem no A, então o elemento 3 só pode estar aqui. Aqui ele também não pode estar, pelo fato da intersecção. Talvez ele também poderia estar, também não pode estar aqui, ó, porque senão ele ia pertencer ao A, e aí ele estaria aqui na união do A com o B também. Tá? Então a gente tem esse diagrama aqui a princípio. Então a gente pode estar respondendo a questão, que é qual pergunta? Nessas condições, o que eu posso afirmar sobre o conjunto B? Tá? Nessas condições é verdade que B é o conjunto. Olhando para cá, independente se o 2 estivesse aqui ou aqui, olhando para cá, o meu conjunto B é formado por quem? Pelo 0 e pelo 2, simplesmente. Então, resposta, o item B. Beleza, people? Então, espero aí que eu tenha ajudado vocês, tá? Deixa um likezinho aí pro Creuso, acho que vale a pena aí, o Creuso gravando um monte de aula aí, carnaval e tudo. E nos vemos nas próximas aulas, beleza? Valeu, abração, até mais.